Olá pessoal, tudo bom? Aqui é a Daniele. Hoje eu vim gravar um vídeo para vocês um pouquinho diferente. Eu gravei um vídeo recentemente, coloquei no canal falando sobre as minhas bíblias ARCMs, aliás, as minhas bíblias ACFs. Só que eu não estava com esse exemplar aqui ainda quando eu gravei. Inclusive, eu mostrei uma bíblia muito semelhante a essa, que é a do meu filho mais velho, que vai aparecer no vídeo, mas que não é minha no caso, mas eu mostrei porque era a única que eu tinha desse jeito aqui na minha casa. E eu estava pretendendo fazer aquisição de um exemplar desse para mim. E essa Bíblia que chegou para mim, inclusive chegou numa capa que eu achei que foi lindíssima. Eu gostei até mais dessa capa do que a capa dele, mas quando tinha só a dele, eu achava dele lindíssima a capa. Mas essa capa aqui eu achei mais bonita depois de comparação. Mas enfim, a questão é que eu tô gravando esse vídeo aqui numa data diferente, mas eu vou colocar um na sequência do outro no canal para não confundir vocês. E eu vou falar um pouquinho sobre o texto ACF, porque no outro vídeo eu falei só, mostrei de forma geral as bíblias ACFs que eu tenho e mostrei como eu utilizo cada uma delas, de forma muito assim, muito rápida. Então, hoje eu queria falar um pouquinho sobre a versão e a importância de estar utilizando também essa versão aqui, apesar de eu achar que a gente deve usar em conjunto com outras versões que nós temos no mercado. E eu vou falar um pouquinho sobre isso, mas é na minha opinião. Eu não sou especialista, mas eu tenho estudado sobre o assunto para eu aprender mesmo, sabe? Aí eu vou mostrar essa daqui. Eu não vou fazer o review, só quero mostrar um pouquinho para vocês a capa. Ela é muito bonita. Essa minha aqui, ó, ela tem baixo relevo, mas ela tá toda em dourado hot stamp. Então, não é tão fundo esse baixo relevo. Com o tempo, geralmente esses hot stamp começam a sair, mas eu achei muito bonita, muito mesmo. Eu acho que deu super contraste com essa capa aqui. Essa capa aqui ela é cor mogno, é muito bonita. E aqui atrás, ó, o selo fica bem, né? Fica bem nítido. É claro que com o tempo, se isso aqui sumir, vai ser chato. Mas ele também é baixo relevo, não é só o hot stamp. Mas vamos ver mais pra frente, né? E o fitilho dela é bem dourado. Eu nunca vi um fitilho dourado mesmo, sabe? Esse fitilho aqui, ele é bonito e ele é diferenciado. Ele é de um material diferente. Todas as bíblias que eu tenho aqui, nenhum fitilho é igual a esse aqui. Eu tenho outra bíblia que tem um fitilho muito bom, que parece um cadarço, que é da The Purpose Book. Mas esse fitilho aqui, ó, ele é diferente. Ele é tipo, tem cara mesmo de fitilho, mas ele é de um material diferente. E esse aqui é dourado, olha só, vou mostrar pra vocês. Olha só, ele é dourado, tá vendo? Não é de outra cor, não. Aí eu achei ele muito bonito, mas a questão aqui é a Bíblia em si. O texto ACF e essa daqui é a RCM, que ela vem com referências, concordâncias e mapas. Mas a questão mais aqui é a forma que é colocada as referências e tem um grupo de concordâncias muito bom no final da Bíblia também. Os mapas são bons, mas eu acho que se destaca que são as referências e as concordâncias. E esse exemplar aqui traz as palavras de Jesus em evidência, que está na cor vermelha. Eu acho esse exemplar aqui mais bonito. Esse daqui é da Trinitariana. É mais bonito do que tem um que é publicado pela Thomas Nelson agora, que está trazendo o texto ACF com referências e concordâncias. Só que eu acho que nesse molde aqui fica mais bonito. Eu vou mostrar para vocês. Aí abre aqui, tem uma contracapa. Esse material aqui parece um couro. E eu botei um adesivo, né, porque eu gosto. E eu fiz aqui algumas decorações já. Eu vou escrever depois um textinho aqui, mas depois eu escrevo. Eu não vou escrever muita coisa, porque eu só vou escrever nessa parte aqui. Aqui eu não vou escrever nada, por causa do material que é, né? E nem vou colar nada escrito. Eu só coloquei esse adesivo aqui porque eu achei muito bonito. E aqui eu vou escrever algumas coisinhas. Eu já escrevi o meu nome aqui. Ó, a data que ela chegou pra mim é essa data aqui. O vídeo vai sair depois, por causa que eu vou colocar na sequência de um vídeo que eu já tinha gravado. E eu coloquei alguns adesivos aqui para ficar bonito, mas olha só, ela tem uma folha totalmente branca aqui. E na sequência vem a folha de rosto com as referências, ó, com o nome da Bíblia e tal. Ó, tá vendo aqui? Eu coloquei o adesivo para destacar. Essa daqui tem um selo, né? Ela é da Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil. Ó, RCM, né? João Ferreira de Almeida.
edição corrigida e revisada fiel aos textos originais. Essa versão aqui, ela tem os textos receptos. Então, a base de texto dela é texto recebido, não é texto crítico. Se você sabe um pouquinho sobre isso, por exemplo, as versões NVI, ó, eu tenho uma NVI aqui. NVI é texto crítico. NAA, essa daqui, ó, NAA, ela é texto crítico. Eu gosto muito de usar essa Bíblia, inclusive eu estou usando ela junto com essa daqui, e eu estou consultando os textos nessa daqui também, depois eu vou mostrar para vocês como. Mas essas aqui são texto crítico, básico texto crítico. E tem outros exemplares com texto crítico, mas o texto recebido basicamente é a ACF e tem a King James também. A King James 1611, tá, gente? E também tem uma King James que é King James clássica. Ela seria muito semelhante a essa aqui, mas tem algumas diferenças. Mas eu não tenho a King James clássica comigo. Eu acho que não faz necessário porque eu já tenho essa daqui. Os textos são muito similares, muito mesmo. Enfim, essa daqui tem o texto recepto. E olha só, o ano que ela foi publicada, esse ano aqui, ó. Eu acho que é o mês 7, dia 3 de 2024. E ela foi aqui, ó, publicada pela Trinitate Biblical Society. Tá vendo? E esse texto aqui é de 2011, que foi a última atualização desse texto, tá vendo? 2011. As referências é de 2007. Ó, as concordâncias, aliás. É porque depois não houve alteração nas concordâncias. Se manteve, né? Se estabeleceu. Ó, aí tem o prefácio aqui do texto. Aqui tem algumas palavras da questão do texto ACF, ó, eu fui colocando adesivos. Aqui tem ele ensina como você usar esse texto, para você não se confundir. Tem algumas questões interessantes aqui, exclusivas do texto ACF. Então, é bom você ler, e não é um texto muito extenso, sabe? Mas aí tem gente que não lê e não entende como utilizar o texto. Mas é interessante, e ela não vem com uma folhinha assim, Antigo Testamento, tá vendo? Aí eu coloquei esse adesivo aqui, para dar essa divisão, assim, para tipo, criar essa capazinha, sabe? Aí eu deixei aqui, e aqui começa o texto bíblico em si. Ó, tem as referências dos dois lados. Deixa eu ligar o flash para ver se fica melhor. Aí. Ó, os dois lados. O texto em 2 colunas. A letra é grande, eu achei a letra bem grande. Eu tô longe aqui da Bíblia. O celular tá longe da Bíblia e tá grande o texto. O capítulo 1 sempre vai ser assim, é diferente das outras Bíblias, tá vendo? É desse jeito aqui. O subtítulo é do cantinho para cá. Isso aqui todo mundo já conhece, mas eu achei assim, o layout dela, a diagramação dela é bonita. É muito bonita. E ela tem sempre espaço para você, para as referências. Porém, dá para você fazer breves anotações. Parece muito com a diagramação dessa Bíblia que eu tenho aqui, ó. Essa daqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês, só para vocês verem. Tá vendo que aqui tem espaço dos dois lados? Aqui tem mais espaço do que aqui, mas aqui também tem bastante espaço, como se fosse uma Bíblia de margens largas. Aí eu consigo fazer várias anotações. Ó, deixa eu pegar aqui um texto que eu anotei. Fiz uma anotação grande. Deixa eu ver aqui. Aqui. Olha, eu anotei bastante coisa. Ó, tá vendo? E só que eu botei a letra bem pequenininha, mas eu consigo ler. Tá vendo? Aí eu ganhei espaço para fazer anotação. Aí essa Bíblia aqui, ela é uma Bíblia com espaço para anotação, como se fosse uma Bíblia com margens largas. Não é tipo de forma tradicional, que tem um espaço grande do lado de cá e aqui não tem espaço nenhum. Ela é dividida desse jeito. Ela lembra a diagramação da ACF RCM, que é essa daqui, que mesmo que tenha as referências que são boas, ela tem espaço para você fazer breves notas. Enfim, ela é uma Bíblia boa para você utilizar para você estudar, porque ela tem as referências. Mas o que eu queria falar, focando hoje mesmo, é no texto. Ó, tem alguns lugares que tem mais espaço, tá vendo? E eu coloquei algumas decoraçõezinhas nela, porque eu gosto de fazer decoração na Bíblia. Mas está mais na virada do Antigo para o Novo Testamento. E algumas viradas de livro também eu coloquei algumas decorações. Ó. Por exemplo, aqui, quando vai finalizar o livro de Malaquias, eu botei um adesivo aqui para finalizar.
Aí aqui tem 2 páginas, inclusive eu falei isso no outro vídeo, tem 2 páginas aqui que remete aos anos de silêncio. E aqui começa o Novo Testamento, que eu coloquei um adesivinho aqui que eu achei que ia ficar bonitinho. E aqui tem as palavras de Jesus em vermelho, tá vendo? Não sei se já dá para vocês verem. Pegar um texto... Aqui, ó, tem bastante palavra, então fica fácil de identificar. A única coisa que eu senti falta aqui foi das divisões de parágrafos, porque essa Bíblia aqui, ela traz subtítulos, mas não é exatamente onde começa cada parágrafo. Aí você tem que... Ou você faz marcações por conta própria, ou você vai estudando e vai se adaptando. Porque cada versículo aqui fica bem destacado. Porém, os parágrafos em si não são destacados nesse formato aqui. Da Trinitariana escolheu colocar o texto. E esses subtítulos são muito bons. Eles escolheram uns subtítulos muito úteis, muito práticos, porém, não é em todo momento que tem um novo parágrafo que vai entrar um subtítulo. Então, não é só tipo assim, vai um parágrafo até o próximo subtítulo. Não é bem assim que funciona a questão dos parágrafos. Mas, de qualquer forma, é bonita essa diagramação também. E também é útil para você encontrar os versículos. E se vocês estão observando, eu já comecei a marcar essa Bíblia, tá vendo? Eu já comecei a marcar e ela aguenta bem o marca-texto. Eu estou usando alguns tipos de marca-texto específicos para eu marcar essa Bíblia. Eu estou usando essas cores aqui, ó. A maioria é tudo desse marca aqui, que ela é quadradinha, retangular, né? E eu estou usando uma cor desse daqui, porque eu queria uma cor a mais. E eu coloquei uma cor só do outro tipo, mas ela aguenta esse modelo aqui também. É porque eu gosto dessas cores aqui e eu deixei separado esses aqui para estar marcando essa Bíblia aqui. Eu também uso essas marcadores para outras Bíblias, só que aí essas cores estão nessa Bíblia aqui, só para vocês saberem. E eu usei um color code, aqui no final eu coloquei assim. Eu botei aqui no final da Bíblia aqui, eu fiz o teste. Eu fiz o teste, tá vendo aqui como é que não aparece quase nada? Fica só uma sombrinha, então tá bom. Aí eu fiz o teste aqui no final, aliás, eu fiz o color code dessa Bíblia, que eu coloquei esses adesivos, eu escrevi aqui o que eu vou pintar essa Bíblia. Por exemplo, o tom de rosa é omissão completa. Quando o trecho ou o versículo foi omitido em outras versões, geralmente não, né? Isso acontece quando a outra versão tem base de texto crítico. Nem todas as versões com texto crítico omitem certos versículos ou certos trechos. Às vezes elas botam entre colchetes, ou às vezes elas colocam um asterisco e colocam uma nota do rodapé. Mas há versões que omitem o trecho ou omitem o versículo ou não fazem nem referência àquela palavra, aquele versículo, assim, aquele trecho na nota de rodapé. Aí fica mais, vamos dizer, deixa você mais sem saber mesmo como ter informação sobre aquele trecho. E eu coloquei aqui, quando é omitido completamente de rosa, quando está sob suspeita, quando está entre colchetes ou está com uma nota de rodapé, em marrom, assim, quando tem uma nota de rodapé sinalizando que aquele trecho não consta nos manuscritos mais antigos ou nos melhores, colocando em dúvida a veracidade daquele trecho. Então, fica em marrom. E aqui é quando já foi tirado. Esse verde aqui é quando houve alteração na palavra. Tipo, trouxeram uma outra palavra, só que aquela outra palavra traz uma alteração no sentido do versículo, do capítulo em questão. Muda o sentido do que está sendo dito, porque ou usaram uma palavra com sentido oposto ou diferente. E isso seria uma alteração negativa, ou que no mínimo precisa ter atenção. Aí também tem o azul, que é uma alteração positiva, que eu acho que para vocês não está dando para ver, mas é um azul bem clarinho, mas na folha fica mais fácil de ver, porque essa parte aqui, ela é um papel cartão bem grosso. É esse tom de azul aqui, ó. Ele é clarinho, mas na folha consegue ver. Quando houve uma escolha diferente de palavra, mas que isso seria algo positivo, que ajudou a esclarecer a intenção do texto.
que isso também acontece. Os textos das outras versões também trazem clareza para o texto, não é só coisas negativas. Claro que não, eu não penso desse modo, até porque eu uso várias outras versões de Bíblia. Mas vamos lá. E tem um tom de cinza aqui, que eu não sei se vocês vão conseguir ver, é quando há variação entre a própria texto recebido. Por exemplo, quando há diferença entre o texto ACF e o texto King James 1611, e eu também coloquei em questão a revista e corrigida na parte que ela não traz o texto crítico. Por exemplo, está se tratando ali do texto recebido. Então, ela trouxe uma palavra diferente que traz mais clareza ao texto. Aí eu faço essa marcação e se for necessário, eu escrevo o versículo ou a palavra. E isso acontece aqui também, dessa versão também. E esse daqui é quando tem uma palavra importante que eu preciso escrever, esclarecer o significado. E aqui é quando eu quero marcar um parágrafo inteiro, que é importante. Aí, tipo assim, eu quero marcar um trecho inteiro. Aí eu vou lá no subtítulo e marco o subtítulo, que eu sei que eu tenho que levar em conta todo aquele parágrafo, todo aquele subtítulo, porque é um texto muito importante. Para eu não marcar toda a Bíblia, eu vou marcar só o subtítulo e aqui eu marco a palavra específica. Aí eu, tipo, desenvolvo em cima daquela palavra alguma notinha que eu vou escrever nessa Bíblia aqui que eu já estou escrevendo. E tem algumas questões aqui que eu fiz de referências, mas é basicamente isso que eu queria mostrar para vocês. E aí eu estou utilizando essa Bíblia aqui, ó. Deixa eu mostrar alguma coisa que eu marquei, ó. Por exemplo, aqui. Apocalipse tem diferença aqui no final, né? Ó. Aqui o versículo 14 do capítulo 22 tem uma diferença no texto que pode trazer o sentido diferente, então eu coloquei de verde escuro. É um tom de verde esse aqui, ó. Aí quando você coloca ele fica mais escuro. Aí eu pintei aqui e deixei marcado, mas eu não achei necessário escrever nada, porque eu já sei do que se trata. Eu fazia isso nessa Bíblia aqui, ó, por isso que ela estava aqui no cantinho. Só que aqui, quando eu comecei a fazer isso, eu não sabia muito bem o que significavam as palavras, eu não sabia ainda estudar mais aprofundadamente o texto. E eu marquei muita coisa aqui que não tinha necessidade de eu marcar, mas teve coisa que eu deixei de marcar também. Mas aí, por exemplo, teve coisa que eu marquei aqui que eu encontrei, por exemplo, na NAA, porque eu não tinha informação, eu não conhecia tantas versões assim. Aí eu estou fazendo também uma reorganização. Eu estou usando essa daqui de referência, de base, mas teve muita coisa que não veio para cá. Muita marcação que estava aqui que não veio para cá. Mas teve marcação que já entrou aqui, que aqui eu não tinha nem pensado em colocar antes. Aí aqui está ficando mais organizado. Por quê? Porque aqui eu não estou marcando todos os lugares que tem diferença. Eu estou marcando os lugares que traz diferença e traz certa relevância para questões teológicas, para questões doutrinárias, não só diferenças que não têm significado nenhum, não têm importância nenhuma. Vamos dizer assim, não trazem um peso para questões teológicas, então eu não estou marcando. Aí aqui no comecinho de Apocalipse eu marquei também. Aqui, ó, Apocalipse. Aqui eu marquei porque aqui foi tirado, tá vendo? Aí eu marquei de rosa. Que aqui na folha parece bem salmão, né? Ó, fica parecendo bem salmão nessa folha. Mas é um tom de rosa. E tem outros lugares que eu marquei, ó. Judas aqui eu coloquei porque mudou o texto. Houve mudança. Aí eu tô marcando. Aí eu sempre estou marcando agora essa Bíblia assim. Eu já tô fazendo isso há um tempinho. Só que eu tô fazendo devagarzinho. Eu não tenho compartilhado isso com vocês, mas eu tô fazendo para meu uso pessoal. Ela não é tão fácil de entender. Aí, tipo, se eu ler ela aqui com vocês, eu vou ter que ficar explicando muita coisa e tal. E a intenção é que vocês compreendam tudo que eu tô trazendo. Aí eu uso versões mais fáceis de entendimento, mas quando se faz necessário, eu cito o trecho que tem na CF que nas outras não trazem. Ó, aí aqui tem uma notinha, ó, tá vendo? Aqui eu trouxe uma notinha, eu escrevi de lapiseira e eu marquei aqui, ó, num tom
que isso daqui é porque eu queria trazer uma explicação para a palavra, que é essa cor aqui. Não tem a ver com questão do texto crítico. Não entra a questão do texto crítico aqui. Aí essa cor aqui é a única que se trata fora a parte, e essa é daqui. Todas as outras têm relação ao texto crítico. Aí eu fico com poucas cores para trabalhar nessa Bíblia, mas é porque eu tô focando assim, sabe? Eu não quero deixar ela toda colorida, eu quero pintar quando for necessário. E vamos lá, ó. Por exemplo, no livro de Atos eu marquei alguns lugares, mas eu tô indo devagarzinho, porque tem textos que eu lembro de cabeça, tem outros que eu tenho que dar uma olhada, tem coisas também que eu tenho que pesquisar mais. Ó, aqui esse texto não tem no texto crítico, esse trecho. Esse daqui também não. Mas há questões que, por exemplo, não tem. Tem algumas versões que estão faltando, em outras ainda tem, do texto crítico. Aí quando acontece isso, geralmente eu pinto de marrom. Deixa eu ver se eu acho algum que eu passei marrom. Marrom clarinho no caso, né? Ó, aqui entrou o vermelho não, o rosa. Ó, aqui é um texto grande que foi tirado, que é o final de Marcos. Algumas versões já estão tirando. Aí eu pintei só o subtítulo, tá vendo? Porque aí não tem necessidade de eu pintar tudo. Porque eu já sei do que se trata. Aí eu pintei só o subtítulo. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ó, aqui tá em vermelho mesmo, em rosa. Aqui no começo tem bastante coisa marcada. Aqui também tem rosa. Aqui tá em marrom. Eu não sei se vai dar pra vocês perceberem. Eu fui marcando de marrom clarinho. Mesmo que não... Tipo assim, exista... algumas versões tiraram. Eu não posso tirar porque há versões que estão trazendo. Que ainda trazem. Ó, aí aqui no comecinho... Isso acontece mais no Novo Testamento, porém não é só no Novo Testamento que isso acontece. Há alterações também no Antigo Testamento, mas em sua maioria é no Novo Testamento. Ó, aqui tem vários marrom, ó. Tem aqui, é questão sobre o jejum. Deixa eu tentar colocar aqui, ó. Aqui, ó, tem marrom. Aqui, ó, esses dois. Esse daqui já é rosa, porque foi tirado. Aqui é marrom, aqui é rosa, tá vendo? Aí você pensa assim, ah, Daniele, se é desse jeito assim, por que então que você não usa só uma versão do texto recebido? Por que você continua usando uma versão do texto crítico? Por exemplo, a NAA ou a NVI. Por que você continua utilizando? Porque há momentos em que, não são poucos os momentos, que a versão do texto NAA traz uma clareza muito maior no entendimento do texto. E o objetivo, como eu sempre falo com vocês aqui no canal, é que as pessoas que estão ouvindo compreendam a mensagem para serem alcançadas pela palavra, para serem transformadas, sabe? Não adianta você trazer uma mensagem de forma que ninguém vai entender, ou a maioria não vai entender, só algumas pessoas vão entender. E aquele público mais humilde, ou aquelas pessoas que não têm, talvez, um acesso a uma informação mais sofisticada, talvez não vai compreender. Exige que você se dedique mais, que você estude. Então, para você evangelizar, para você falar com pessoas que nunca ouviram falar do evangelho ou nem leem a Bíblia, tem muitas pessoas que estão dentro da igreja e não leem a Bíblia. Aí, se faz necessário você usar uma versão NAA, você usar uma NVI, que eu tenho aqui, ó, essa daqui é só o Novo Testamento, mas eu tenho o NVI do texto completo também. E tem muitas questões que o texto NVI traz uma clareza muito grande ao texto. A NAA também faz isso. Então, por isso que eu continuo utilizando. Eu gosto dessas versões, mas eu vejo a necessidade de continuar utilizando a CF. E eu também, é questão também de no que eu acredito. Vamos falar um pouquinho sobre isso agora. Eu acredito, eu tenho fé que toda a escritura, ela é inspirada por Deus. E a palavra de Deus, eu creio que ela foi preservada ao longo dos tempos por Deus.
Mesmo que o homem seja falho, mesmo que o homem tenha fraquezas e defeitos, eu creio que Deus, ele é poderoso para preservar a sua palavra. Então, eu acho muito perigoso uma pessoa acreditar que houve acréscimos no texto ao longo da história sido trazida por homens e com isso está trazendo vamos dizer, corrupção para o texto, está trazendo um texto corrompido. E agora, depois de muito tempo, a gente usando esse texto, acreditando que isso aqui é a verdade e tirando até doutrinas de cima desses textos, agora levarmos para o lado de que muitos textos que estão aqui não são textos inspirados por Deus, são sim inserções feitas pelo homem por grupos específicos. Eu acho esse pensamento muito perigoso. Então, eu prefiro acreditar que toda a Escritura ela foi inspirada por Deus e ela é a palavra de Deus de forma completa. Não só parte dela ou só aquilo que foi comprovado cientificamente. Para mim, toda a Escritura é a palavra de Deus. Toda a Bíblia de forma completa. Então, de que forma que eu uso o texto crítico? Nas partes que ela traz uma linguagem facilitada. Por exemplo, a NVI ela é muito boa de compreender, só que ela tem base no texto crítico. Mas imagine se nós tivéssemos uma NVI baseada no texto Receptus. Ia ser uma versão muito boa, de fácil de entendimento, mas com o texto Receptus. Porém, nós não temos isso no mercado, pelo menos não no mercado brasileiro. As versões com texto Receptus, nós só temos a ACF e a King James 1611, que são versões boas. A King James até tem algumas partes que ela é mais fácil de entender do que a ACF, mas mesmo assim eu ainda acho que a ACF ela é melhor em outras questões. Então eu faço o quê? Eu uso as duas em conjunto. Eu uso fazendo comparativos. Mas mesmo assim, é bom você ter uma versão fácil de entender. Por quê? Porque se faz importante. A NVI, a NAA. A NAA é muito boa de entender. Eu faço anotações. Eu faço várias anotações nessa Bíblia aqui para que eu consiga utilizar. Eu também uso a Almeida Século XXI, que em alguns momentos ela se assemelha muito à ACF, mesmo que ela também tenha a sua base no texto crítico. Ela também se assemelha muito à ACF. Então, são versões boas de se ler, mas tem essa questão, sabe? Então, eu não vou dizer que eu não utilizo, porque eu utilizo. Vocês sabem que eu utilizo e eu mostro muito no canal aqui para vocês. Inclusive, a maioria das bíblias de estudo tem o texto crítico. Mas por quê? Tem, no corpo da Bíblia tem o texto crítico, mas trazem estudos, trazem conteúdos, trazem informação, trazem esclarecimento, mas trazem também o texto crítico. Mas isso não quer dizer que todo o texto é desprezado, porque esse texto aqui também é a palavra de Deus. Porém, essa versão aqui, ela está mais completa, a versão ACF. E a King James 1611 também. Mas aí é só para deixar claro para vocês, porque eu quase não falo sobre isso no canal, porque eu não tenho, assim, ao meu ver, eu não tenho capacidade suficiente de trazer um vídeo completo sobre isso, explicando várias questões, mesmo que eu estude sobre. Eu acho que para falar sobre isso, eu preciso ter um nível maior de entendimento para conseguir explicar certinho para vocês, sabe? E eu acho que ainda vai levar tempo para eu conseguir alcançar esse nível de entendimento. Mas aí eu faço desse modo. Inclusive, eu tenho utilizado, às vezes, versões católicas para estudar, mas não quer dizer que eu estou desprezando essas versões aqui. Claro que não. Eu estou usando para me auxiliar nos estudos, mas eu tenho como prioridade o texto recebido e a versão ACF, a versão King James 1611, e eu gosto muito dessas versões, NAA, Almeida Século XXI e NVI. Depois eu utilizo as outras versões. Aí, por exemplo, a NVT eu gosto dela em alguns lugares. Aí tem agora que eu tenho usado também a Bíblia do Peregrino, que eu tenho achado a versão do texto boa, interessante.
Tem a versão também Ave Maria, que tem uma questão também muito interessante, mas você tem que ler com certo cuidado. E tem também a Bíblia de Jerusalém. Ela é boa em muitos aspectos, mas ela também tem a sua base no texto crítico e ela traz a crítica liberal nas suas notas. Então você tem que ler com cuidado. Você não pode ler assim, sabe? Como se aquela fosse a melhor Bíblia, porque não é só porque a academia fala isso, é que é a verdade, porque o liberalismo já entrou na academia há muito tempo. Mas isso, enfim, eu não posso falar muito sobre porque eu não tenho tanto estudo na área. O que eu sei é muito pouco perto do que se precisa saber. Mas é isso, eu queria falar com vocês, queria deixar esse vídeo aí eu tô mostrando para vocês o porquê que eu utilizo essas versões e o porquê que eu acho que é importante fazer utilização de mais de um tipo de versão. Não só da versão ACF, que eu gosto, que é uma versão boa de se ler, confiável, mas também uma NAA e uma NVI, para vocês terem um bom entendimento de forma geral, e uma Almeida Século XXI também, que ela tá ali no móvel, aí eu esqueci de pegar para gravar o vídeo para vocês. Mas é também uma boa versão. É só para vocês tirarem assim, para estudar e para você explicar para as outras pessoas também. Se você tiver como, use uma versão ACF e coloque nas notas de rodapé todas as vezes que tiver uma parte difícil e que nas outras versões trouxe um texto mais fácil de entender. Que aí você vai ter o melhor dos dois mundos. Ou escreva na sua Bíblia que você já tem as questões que a ACF trouxe e que essa Bíblia aqui não trouxe. E você, de novo, vai ter o melhor dos dois mundos. Aí você faz o que você achar melhor. Então, gente, é isso. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe a todos nós. E deixem aí nos comentários se vocês fazem utilização desse jeito também nas muitas versões que nós temos disponíveis no mercado hoje. Até o próximo vídeo.